Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa sexta-feira, começa agora. No Rio de Janeiro, o general diz que vereadora Marielle Franco foi assassinada por disputa de terras. O caso completa 9 meses hoje. Ainda no Rio, investigação da Polícia Civil intercepta plano para matar o deputado Marcelo Freixo do PSOL. O Brasil é recordista de impostos sobre internet móvel. Aqui se paga 3 vezes mais pelo pacote de dados do que a média mundial. 40% da conta vai para o fisco, mas a qualidade do serviço ainda deixa muito a desejar. Pela primeira vez, a Universidade do Estado de São Paulo expulsa alunos acusados de fraudar sistema de cotas. Foram 27 estudantes de uma só vez. No quadro Linha de Frente, uma iniciativa leva até a Zona Sul de São Paulo cursos gratuitos de robótica e programação para crianças e jovens. 500 alunos se formaram em um ano no projeto Jovens Hackers. Avança a negociação de paz para o Iêmen, mediada pela ONU. Governo e rebeldes concordam com o cessar-fogo. Guerra civil assola o país há 4 anos. No período em que se debate reformar a Previdência, 2 em cada 10 aposentados continuam no mercado de trabalho. Metade deles porque precisa completar a renda. Pior, quase todos contribuem financeiramente com o orçamento familiar. Há um ano, Denise conseguiu se aposentar, só que ela ainda continua nativa. Aos 62 anos de idade, deixar de trabalhar não é uma possibilidade. A aposentadoria representa 60% do que eu ganho hoje, tá? Então, assim, limita muito a vida da gente. Vai ter que levar uma vida muito regrada, muito certinha. Um levantamento do Serviço de Proteção ao Crédito aponta que a cada 10 aposentados, 2 continuam ativos no mercado de trabalho. São mais de 5 milhões de pessoas, segundo o IBGE, que recebem em média quase R$1.000 por mês. Hoje o aposentado, assim como toda a sociedade, é muito pressionada para o consumo, é muito pressionada também pelas redes sociais, ou seja, a pessoa acaba vivendo um pouco fora da sua realidade e isso pode trazer consequências como a que nós estamos vendo nessa pesquisa. Ainda segundo a pesquisa, 9 em cada 10 idosos contribuem financeiramente com o orçamento familiar e quase a metade é responsável pelo sustento da casa. E é um peso e tanto para quem sonhava em ter uma terceira idade mais tranquila. A reforma da Previdência, que deve ser votada na próxima legislatura e é defendida como necessidade de evitar a falência do Estado, não deve garantir a essa população que pretende se aposentar de verdade uma velhice mais tranquila. Com uma população que envelhece, o mercado de trabalho terá que se adaptar ou teremos no futuro próximo um contingente de pessoas sem rendimentos. O custo de vida do aposentado, dos idosos em geral, ele é elevado, né? Então você tem, no caso, um aposentado que contrata um plano de saúde. A gente observa os planos de saúde sendo reajustados sempre acima da inflação. Mesmo o custo para compra de medicamentos são custos que não tinha, né, antes de se aposentar, antes de chegar, antes de envelhecer e que passa a ter. Quanto custa a cultura no Brasil hoje? Esse é o tema em discussão no Fórum de Cultura e Economia Criativa, organizado pelo Ministério da Cultura em São Paulo. A repórter Maria Manso acompanha e tem os detalhes para a gente ao vivo. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. Representantes da área cultural de todo o país e representantes do governo federal estão aqui no Instituto Tomi Otaki debatendo os aspectos culturais da cultura. Entre os assuntos, claro, o uso da Lei Rouanet. A gente está aqui com o ministro da Cultura, que vai falar sobre um estudo que a FGV fez a respeito da utilização desses recursos. Ministro, o que há de verdade e mentira sobre a tão falada Lei Rouanet? A acusam de desviar dinheiro e de que os artistas muito famosos apenas usam a lei. Isso é verdade? É mentira? Boa parte das críticas são infundadas ou dizem respeito a momentos passados da Lei Rouanet. Nos últimos 2 anos, nós aperfeiçoamos muito tanto a gestão quanto também as normas de funcionamento e, com isso, potencializamos os resultados. Aumentamos a eficiência, a eficácia e também o rigor
e o controle. Então, acho que eu posso afirmar aqui com toda certeza que boa parte dessas críticas não tem fundamento. Esse estudo da FGV, feito a pedido do MINC, é muito importante porque ele mostra o quanto a sociedade brasileira se beneficia da Lei Federal de Incentivo à Cultura, não apenas os artistas e os produtores culturais, né? A Lei Rouanet, ao longo dos seus 27 anos de existência, injetou 50 bilhões de reais na economia brasileira. Para cada R$1 de incentivo fiscal que o governo alocou nesse mecanismo, houve um retorno de R$1,59, um impacto econômico de R$1,59. Na geração de empregos, principalmente. A gente está falando aí de geração de riqueza, de geração de emprego, de geração de exportação, de valor agregado, de inclusão, de aumento de arrecadação de impostos e também, claro, no final das contas, de desenvolvimento. Então, é uma performance, inclusive, muito melhor que a de outros programas de incentivos fiscais que nós temos em âmbito federal. Vou dar um exemplo aqui. A indústria automotiva vai receber em 2019 7,2 bilhões de reais em incentivos fiscais. A cultura, 1,6 bilhão. O setor automotivo vai gerar 200 mil empregos diretos, a cultura vai gerar 1 milhão de empregos diretos. Portanto, o retorno para a sociedade é muito maior, é muito melhor. Cultura é fator de geração de desenvolvimento econômico e social. Ministro, muito obrigada. O senhor que também vai assumir a Secretaria de Cultura aqui em São Paulo, vai continuar com essa política de incentivos fiscais na cultura? Não, certamente, né? A secretaria passará a se chamar Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Vamos dar uma ênfase nessa dimensão econômica das atividades culturais e criativas, no quanto elas contribuem para o desenvolvimento de São Paulo. Esse setor já é responsável por 3,9% do PIB do Estado, é uma participação realmente muito alta, e São Paulo gera metade do PIB criativo do Brasil. Então, a ideia é que a gente possa incentivar, estimular, promover e investir nessa área para que ela se desenvolva ainda mais e, com isso, ajude o desenvolvimento do Estado. Muito obrigada, ministro, e boa sorte. Ana, e a cobertura completa sobre esse fórum e os números da pesquisa da FGV, todo mundo vai poder acompanhar logo mais à noite no Jornal da Cultura. É com vocês. Obrigada, Maria. A gente agradece também ao ministro. Aldo? O brasileiro é o povo que paga mais impostos para usar a internet. A carga tributária representa 40% do preço de um pacote de dados, um valor 3 vezes maior que a média mundial. Para checar as mensagens que chegam pelo celular, Richard precisa caminhar até o quintal. Ele depende do sinal do Wi-Fi emprestado do irmão, que mora ao lado, porque não tem mais internet móvel. Estava doendo muito no bolso, eu decidi que seria melhor não ficar aplicando mais. Teria coisas mais importantes para se aplicar esse dinheiro. Richard pagava cerca de R$200 mensais por um pacote de dados que nunca era suficiente. Um dos motivos do preço alto é a carga tributária. Uma pesquisa divulgada pela União Internacional de Telecomunicações aponta que 40% do que é cobrado sobre serviços de internet no Brasil vão para impostos, percentual que nos coloca em primeiro lugar em um ranking de 162 países, em que a média de tributação é de 16%. O estudo também destaca que o preço alto da conexão de internet é um dos fatores que atrapalham o desenvolvimento do setor. Apesar de o Brasil ter o 4º maior número de usuários no mundo, mais incentivos poderiam ajudar a democratizar um serviço que facilita tanto a vida das pessoas. Através do uso da internet móvel, eles têm acesso a aplicativos que tornam o dia a dia das pessoas mais fáceis. E ela tendo menos acesso à internet, porque a internet fica mais cara no final do dia para cada consumidor, ela acaba ficando menos empoderada. Então, o empoderamento que a gente diz é quando as pessoas têm acesso às informações, acesso a essas facilidades, aos serviços da internet, e com a carga tributária mais elevada, isso acaba sendo prejudicado também. Por ser fotógrafo, Richard faz muitos deslocamentos. E uma internet móvel mais barata certamente o ajudaria e, com ele, a dinamizar toda a economia. E ajudar mais nessas questões mesmo, assim, quando eu tivesse que ir para longe para utilizar em algum GPS, enfim, coisas desse tipo.
A Universidade Estadual Paulista, a Unesp, desligou 27 estudantes acusados de fraudar o sistema de cotas. Os alunos se autodeclararam negros ou pardos para ingressar na universidade pelo sistema de cotas. Investigação interna, feita por uma comissão formada por membros da universidade, concluiu que eles não cumpriam os requisitos do edital. A análise levou em conta também a entrevista com os estudantes. O processo durou 5 meses e leva em conta os critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal para o sistema de cotas raciais, baseadas no fenótipo, características observáveis, como cor da pele, cabelo e olhos. Essa é a primeira vez que a instituição expulsa um aluno por esse tipo de fraude, desde que adotou a ação afirmativa em 2014. O desligamento dos alunos foi publicado hoje no Diário Oficial. A polícia faz buscas no litoral de São Paulo pelo ex-ativista italiano Cesare Battisti. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, determinou ontem a prisão dele. A Procuradoria-Geral da República informou que o pedido foi feito para evitar a fuga e assegurar uma eventual extradição. Condenado à prisão perpétua na Itália por 4 homicídios, Battisti ganhou em 2010 status de refugiado do ex-presidente Lula. Com a decisão de Fux, ele poderá ser extraditado caso Michel Temer ou Jair Bolsonaro, a partir de janeiro, decidam reavaliar a questão. O presidente Michel Temer assinou hoje uma medida provisória que acaba com a restrição ao capital estrangeiro nas companhias aéreas brasileiras. O texto revoga o limite de 20% previsto no Código da Aeronáutica. A medida foi publicada numa edição extra do Diário Oficial. O governo negou que a iniciativa tenha ligação com o pedido de recuperação judicial da Avianca, feito no início da semana. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou que a medida foi negociada com o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes. A Agência Nacional de Aviação Civil informou que a abertura do mercado vai aumentar a oferta de voos e a integração com rotas internacionais, além de gerar empregos. A polícia do Rio de Janeiro cumpriu agora pela manhã mandados de busca e apreensão no gabinete e na casa do vereador Marcelo Siciliano. A operação está relacionada aos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, que completam hoje 9 meses. Ontem, o secretário de Segurança do Estado, Richard Nunes, afirmou que milicianos cometeram o crime porque acreditavam que a vereadora poderia atrapalhar negócios de grilagem de terras na zona oeste da cidade. Na casa do vereador Marcelo Siciliano, a polícia apreendeu computador, HD, tablet e documentos. No gabinete dele foram apreendidos computadores. O vereador não estava em casa e nem no gabinete. Nas investigações do caso Marielle, uma testemunha afirmou que Siciliano e o ex-PM Orlando Curicica teriam planejado a morte da vereadora. Ambos negam qualquer envolvimento. No dia 14 de março, Marielle e Anderson voltavam de um evento na Lapa quando o carro em que estavam foi atingido por vários tiros no Estácio, perto da Prefeitura do Rio. As investigações são feitas pela Polícia Civil, mas a PF teve que entrar no caso porque há suspeitas de que uma organização criminosa atrapalhe as apurações. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse ontem que houve um progresso sensível e que espera que seja apresentado um resultado para a sociedade o mais rápido possível. Também nesta quinta-feira, o secretário de Segurança do Rio, Richard Nunes, deu uma entrevista para o jornal O Estado de São Paulo. Ele disse que o crime estava sendo planejado desde o final de 2017. Segundo Nunes, a milícia atua em cima da posse de terra e que na Zona Oeste há problemas graves de loteamento e ocupação de terras. Marielle atuaria na conscientização das pessoas sobre a posse de terra. O secretário afirma que isso causou instabilidade e é por aí que as investigações caminham. Os criminosos superestimaram o papel que a vereadora poderia desempenhar. Richard Nunes diz ainda que para ele o mais grave seria tentar de forma precipitada apresentar alguns nomes que no futuro não sejam condenados por conta de um inquérito mal concluído. A expectativa é resolver, mas ele também acha provável que alguns suspeitos estejam mortos. Ontem, a Delegacia de Homicídios fez uma operação no Rio e em Minas Gerais para cumprir mandados de prisão, busca e apreensão ligados ao caso. Em Angra dos Reis, a polícia foi recebida a tiros. Um dos alvos seria um especialista em clonagem de veículos que poderia ter clonado o carro usado no assassinato de Marielle e Anderson. Os assassinos e os motivos dos crimes continuam desconhecidos. E ainda no Rio de Janeiro, a Polícia Civil descobriu um plano para matar o deputado estadual Marcelo Freixo do PSOL. Um policial militar e 2 comerciantes estariam envolvidos. O plano foi descoberto depois de uma ligação para o Disque Denúncia. De acordo com a inteligência da Polícia Civil do Rio, o deputado seria executado neste sábado durante um evento com professores em Campo Grande, na zona oeste da cidade. Marcelo Freixo pediu proteção policial ao governo do estado e afirmou que é precipitado relacionar o plano para assassiná-lo com a execução da vereadora Marielle Franco.
O deputado está no 3º mandato na Alerj e recebe ameaças de morte desde que presidiu a CPI das milícias, em 2008. Na época, o relatório final da CPI pediu o indiciamento de 225 pessoas, entre políticos, policiais e agentes penitenciários. A força-tarefa que apura acusações de abuso sexual contra o médium João de Deus já recebeu 330 denúncias. A Justiça de Goiás ainda não decidiu sobre o pedido de prisão preventiva do médium João de Deus, feito na quarta-feira pelo Ministério Público. Desde então, João de Deus não aparece na casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia. Ele estaria numa fazenda em Anápolis se recuperando de uma crise de pressão alta. A defesa diz que o médium é inocente. Voluntários e moradores de Abadiânia fizeram uma caminhada pela cidade com cartazes em apoio a João de Deus. A Marinha lançou agora há pouco ao mar o primeiro de 4 submarinos de ataque construídos no Brasil com tecnologia francesa. A cerimônia de lançamento do S-40 Riachuelo reuniu o presidente Michel Temer e o presidente eleito Jair Bolsonaro. O novo submarino brasileiro tem 75 metros de comprimento e altura de um prédio de 4 andares. Também apresenta alto poder de fogo com torpedos, mísseis e minas. Assim como os 3 outros que ainda serão construídos no estaleiro da Marinha em Itaguaí, no litoral do Rio de Janeiro, o Riachuelo tem tecnologia francesa, parcialmente modificada no Brasil. Da série contratada com os franceses, 3 submarinos são movidos a diesel. O 4º e último, que deverá ficar pronto somente em 2029, terá propulsão nuclear. Antes de entrar efetivamente em serviço, o Riachuelo deverá passar por uma fase de 2 anos de testes. No quadro Linha de Frente, o Arthur e o projeto Jovens Hackers. Pois é, crianças e jovens da periferia fazem cursos gratuitos de robótica e programação. 500 alunos se formaram em um ano. Meu nome é Arthur Gandra, tenho 29 anos, sou educador e empreendedor social, fundador do Jovens Hackers, que é uma escola de programação, robótica e cultura maker criada para jovens das periferias. Nós ensinamos crianças e adolescentes a dominar o mundo digital. Tem muita mão na massa, que eles aprendem mexendo, brincando, despertando a criatividade. Também tem programação, eles aprendem programação de uma maneira lúdica. A gente tem uma oportunidade de aprender coisas que na escola pública a gente não tem. Eu aprendi várias coisas novas sobre conduzir eletricidade, que o corpo humano também conduz. Eu sempre gostei de ciências, essas coisas, porque eu quero programar robôs. O Jovens Hackers, ele não é uma empresa tradicional, mas também não é uma ONG. Ele é o que a gente chama de negócio de impacto social. Então, nós precisamos de recursos financeiros para sobreviver, mas nós tentamos ao máximo patrocínios para oferecer gratuitamente as aulas para as crianças. Nós oferecemos oficinas itinerantes, que aí a gente roda o Brasil inteiro. O meu grande sonho é fazer com que os Jovens Hackers cheguem em cada vez mais locais, porque eu acho que toda criança e todo adolescente deve ter as mesmas oportunidades, inclusive de aprender a programar. Até domingo, museus em São Paulo estão com programação especial Sonhar o Mundo, em homenagem aos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A ação acontece nos 18 museus estaduais espalhados pelo interior e pela capital. Entre as atividades tem debates, oficinas, exibições de filmes. Nós estamos aqui no Memorial da Resistência, no centro de São Paulo, onde está em cartaz a exposição Canto Geral, com gravuras dos 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, realizadas por artistas brasileiros. Eu converso agora com o secretário de Estado da Cultura, Romildo Campelo. Secretário, conta pra gente por que da ideia dessa ação e quais são outros destaques. Primeiro porque a cultura é muito mais do que a música, a literatura. A cultura é também os nossos valores de sociedade e a mudança de comportamento de cada um de nós. Por isso que a Secretaria da Cultura organizou nos seus 18 museus diferentes ações, exposições como essa aqui no Museu da Resistência, debates, palestras, outras exposições relacionadas ao tema da Declaração dos Direitos Humanos. Tem uma programação extensa que eu convido a todos a olharem o nosso site e o nosso aplicativo de celular com a agenda da Secretaria da Cultura. Certo, muito obrigada pelas suas informações. Então, como o secretário disse, quem quiser saber a programação completa, é só entrar no site da Secretaria da Cultura que vai aparecer aqui embaixo. Dá para procurar também pela hashtag Sonhar o Mundo.
A seguir, avançam as negociações de paz para o Iêmen, mediadas pela ONU. Governo e rebeldes concordam com o cessar-fogo. Guerra civil assola o país há 4 anos. Jogadoras de futebol de várzea do extremo sul de São Paulo viram personagens de histórias em quadrinhos para motivar outras atletas. A gente volta já. As forças em guerra no Iêmen aceitam a intervenção da ONU e concordam com o cessar-fogo num local estratégico para o conflito. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, declarou na Suécia que as duas partes em conflito concordaram em cessar as hostilidades na cidade de Hodeida. Forças armadas de ambos os lados irão se retirar do local. As tropas da coalizão já estão se concentrando nas redondezas da cidade, o principal porto de entrada da maior parte das importações comerciais do Iêmen e de suprimentos vitais. A Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, que lideram a coalizão, têm sofrido pressão de aliados ocidentais para pôr fim aos quase 4 anos de guerra, que já deixaram dezenas de milhares de mortos. A coalizão interveio na guerra em 2015 e desde então está presa no impasse militar. O secretário da ONU disse que uma estrutura política para negociações de paz será discutida em outra rodada de conversas entre o governo do Iêmen, apoiado pela Arábia Saudita, e os Houthis, alinhados com o Irã. A primeira-ministra britânica Theresa May voltou para Londres de mãos abanando, depois que os líderes europeus em Bruxelas se recusaram a modificar o texto do acordo de saída do Reino Unido do bloco europeu. A Comissão Europeia vai publicar na próxima quarta-feira as informações sobre os preparativos no caso de um não acordo. A chanceler alemã, Angela Merkel, disse que deseja negociar, mas todos devem estar preparados para a falta de um acordo. O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou que depende de Theresa May encontrar uma solução para o Brexit. Para o chanceler austríaco, Sebastian Kurz, todos os países da comunidade europeia não desejam uma saída drástica britânica, mas isso só depende da Inglaterra. Os chefes de Estado e de governo da União Europeia mantêm a posição de não modificar o acordo de divórcio, nem a declaração política sobre a futura relação, que foram negociados durante 17 meses e aprovados em 25 de novembro. Mas também afirmam que desejam continuar apoiando a primeira-ministra Theresa May. O principal suspeito do ataque numa feira de Natal em Estrasburgo foi localizado e morto pela polícia. O atirador suspeito de ter matado 3 pessoas num mercado de Natal na cidade francesa de Estrasburgo na terça-feira foi morto pela polícia. A confirmação foi do ministro do Interior da França, Christophe Castaner, nesta quinta-feira após 48 horas de busca. O ministro disse que 3 policiais encontraram um homem que eles acreditavam ser Sheriff Chakat na rua e foram prendê-lo, mas o suspeito se virou para atirar contra os oficiais que atiraram antes e o mataram. O grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou a autoria do atentado, mas o ministro francês afirmou que nada indica que ele estivesse integrando uma rede e que não contou com possíveis envolvidos durante a fuga. Chakat foi morto na região de Neudorf-Meinau, o bairro onde ele nasceu e que fica a cerca de 2 quilômetros do mercado de Natal, onde realizou seu ataque na terça-feira. As regiões mais pobres do país não contam com estruturas adequadas para o lazer e para o esporte da população. A situação parece mais complicada para as meninas, que disputam com os meninos o futebol de várzea. Para valorizar esse esforço, um time virou história em quadrinhos. Vamos ver. Futebol para mim é tudo, um amor muito grande que sinto. Nem sei, nem tenho palavras. É sério, não consigo falar. A história de Lucivânia foi parar nos quadrinhos. Uma sensação maravilhosa. Muito feliz mesmo. Jogadora do futebol de várzea em Parelheiros, extremo sul de São Paulo, a empregada doméstica faz parte do time Minas do Toque. A equipe se reúne uma vez por semana no campo de terra ao lado de um córrego. Algumas meninas jogam descalças, outras de chinelo. Minas da Várzea conta a realidade do futebol feminino de várzea nas periferias de São Paulo, onde os locais de lazer são escassos. Aqui em Parelheiros, por exemplo, são quase 147 mil habitantes para apenas 3 centros públicos esportivos. A gente ouve falar tanto dos times masculinos e por que não falar das mulheres? Para acolher os depoimentos das jogadoras, Priscila contou com a ajuda da Luana, que cresceu no bairro. Tem o preconceito, né, da gente entrar, eu falo a gente por jogar também, já ter jogado com elas, da gente entrar e não ter dado tempo e entrar
22 caras dentro do campo expulsando já para jogar, mas muitos já estão começando a respeitar, a ler e falar, nossa, que legal. As jornalistas fazem parte de uma agência que tenta desconstruir os estereótipos sobre as periferias da região metropolitana de São Paulo. Os planos delas para 2019? Quem sabe ter novos times nas histórias em quadrinhos. E uma última notícia, o Brasil levou a medalha de ouro no revezamento 4x200 masculino no Mundial de Piscina Curta na China. O time jovem deixou para trás os favoritos, Estados Unidos, Rússia e também os chineses. E os brasileiros ainda bateram o recorde mundial. O Jornal Cultura, a primeira edição termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama. Bom fim de semana, até segunda. Tchau.